tem aposentadorias que vão mudar e tem muita gente que não sabe disso. E pior, o simulador do INSS não mostra. E essas regras geram muita confusão entre os segurados que se planejam pelo simulador. Meu nome é Celise Beltrão, sou advogada especialista aqui da Ingrácio, um escritório especializado há mais de 20 anos em direito previdenciário. Aposentadoria por pontos, como é que ela funciona? Até o dia 31 de dezembro de 2023, ela vai funcionar de um jeito. Virou o ano, os requisitos mudam para os homens e para as mulheres. Então, preste muita atenção para saber se você já não consegue essa aposentadoria por pontos. Para a mulher, ela vai precisar 30 anos de contribuição, pelo menos, 15 anos de carência e 90 pontos. Já um homem, se pretende se aposentar por pontos ainda neste ano, precisará ter pelo menos 35 de contribuição, 15 anos de carência e 100 pontos. Aí uma dúvida que sempre surge: nossa, doutora, mas então uma pessoa precisa ter 35 anos de contribuição, um homem, e daí depois que ele fecha 35, ele precisa pagar mais 15 para ter esse tempo de carência? E não é assim que funciona. Porque vocês podem ganhar em um mesmo mês o tempo de contribuição e a carência. Qual que é a regra geral para que um mês seu de contribuição seja válido para a carência? Em linhas gerais, o pagamento precisa ser feito dentro da qualidade de segurado, precisa ter feito um pagamento anterior em dia, pensando naquelas pessoas que vão lá e fazem o pagamento da guia. É o caso do autônomo ou então da dona de casa, que tem a responsabilidade de ir lá e pagar o INSS por conta. Então, essas pessoas elas precisam fazer o primeiro pagamento nessa condição em dia. Depois, se atrasarem, não pode atrasar a ponto de perder a condição de segurado no INSS. E aí, terceiro ponto de atenção para que seja válido para carência é que, especialmente agora, pós-reforma, para todo mundo, empregado de CLT, trabalhador avulso, autônomo ou facultativo, a contribuição precisa ser em valor igual ou superior ao salário mínimo, porque depois da nossa reforma, contribuições abaixo do mínimo não são válidas, então muita atenção. E aí, quando a gente fala nessa aposentadoria por pontos, qual é a questão? Vocês perceberam que eu falei assim: o homem precisa de pelo menos 35 anos, a mulher precisa de pelo menos 30 anos. Por que pelo menos? Por causa da pontuação. Pontuação nada mais é do que a soma da idade com o tempo de contribuição que vocês possuem. Então, por exemplo, o Marcelo mandou aqui na live: boa tarde, já paguei 22 anos, hoje eu tenho 53 de idade. Então, o Marcelo, ele tem 75 pontos. 53 mais 22. Para que o Marcelo pudesse se aposentar na aposentadoria dos pontos ainda em 2023, ele precisaria ter pelo menos 35 de contribuição. Só que se ele tivesse esses 53 anos, 35 de contribuição não bastariam. Porque ele precisa somar 100 pontos. Então, com 53, um homem, para se aposentar por pontos, precisa ter pelo menos 47 anos de tempo de contribuição. É impossível? Não é. Impossível não é, mas na prática se torna algo difícil. Por quê? Porque as pessoas deixam passar muitos meses ao longo da vida. Muitos meses ficam sem contribuir, ou porque estão na informalidade, ou porque não estão, de fato, exercendo uma atividade. E aí, como não estão exercendo uma atividade, não pagam, que não sabem que dá para pagar na condição de desempregado. Então, o maior problema é esse para essa aposentadoria dos pontos. É que quem é um pouco mais jovem consegue se aposentar se compensar no tempo de contribuição. E aí, essa aposentadoria vai mudar. Então, se você está se planejando em se aposentar por pontos, pelo simulador especialmente, porque ali é onde dá mais confusão. Não, porque o simulador me disse que faltam 2 pontos. 2 pontos para fechar a pontuação de 2023. Só que a partir do ano que vem, virou o ano, tá? Quando tá todo mundo lá festejando a chegada de 2024, a aposentadoria por pontos muda.
E aí o homem vai precisar ter 101 pontos, além dos 35 de contribuição e 15 de carência. E a mulher vai precisar ter pelo menos 91 pontos, além dos 30 de contribuição e 15 de carência. Isso significa que no próximo ano, para que um homem possa se aposentar por pontos, se ele tiver 35 de contribuição, ele vai precisar ter pelo menos 66 de idade, porque aí ele soma os 101 pontos. Se vocês ainda neste ano completam essa pontuação, significa que vocês têm esse direito. E se por um acaso, doutora, mas eu vou viajar no final do ano, eu não vou conseguir lidar com a minha aposentadoria. Eu perco esse direito? Não, não perde, tá? Não perde esse direito. Por quê? Porque tem que ser analisado se até 31 de dezembro de 2023 tinha fechado os requisitos. Se fechou, ok. Só que aí, lógico que nessa aposentadoria, se a gente pensar alguém que foi viajar e lá em março resolveu pensar na aposentadoria, as contribuições de janeiro até março, aí elas não poderiam entrar, né? Por quê? Porque vai analisar até 31 de dezembro de 2023, que é até o momento em que fechou os requisitos. Qual é o ideal? O ideal é que vocês, se fecham os requisitos neste ano, peçam esse ano, porque esse exemplo que eu dei agora, de uma pessoa que vai lá e pede aposentadoria só em março, ela não vai considerar essas contribuições de janeiro a março, tá? Não vai por quê? Porque tem que analisar se até aquela data tinha completado, se até 31 de dezembro tinha completado os 90 pontos se mulher, 100 pontos se homem. Só que, por mais que seja analisado até dezembro, vocês não vão receber o retroativo de dezembro até março. Por quê? Porque o valor retroativo da aposentadoria vocês recebem a partir do momento que vocês vão lá e pedem. É por isso que eu bato tanto na tecla da importância de se planejar, de fazer o planejamento, para que vocês entendam qual é o momento para não deixar dinheiro para o governo, porque é isso que acontece. Vocês deixam de pedir aposentadoria, o dinheiro fica lá, que vocês teriam direito. Se você é novo ou nova aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho, porque assim, todas as vezes que nós tivermos novos conteúdos, você será avisado pelo YouTube e também mais pessoas serão alcançadas e saberão dos seus direitos previdenciários.